noite! Agora estou ao vivo ao som do carro de pamonha. Dá pra ouvir daí? Pamonhas fresquinhas, mas essas não são de Piracicaba. Deixa eu ver se dá pra ver o carro daqui. Vocês querem pamonha? Dá pra escutar? Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Não são de Piracicaba. As tradicionais são de Piracicaba, mas essas são de Minas. Não que pamonhas de Minas não sejam tradicionais, mas geralmente o carro de som é pamonha de Piracicaba. E aqui aceita, viu, prateleira de quadrinhos? Aceita cartão de crédito e pagamento QR Code, viu? Tá? Não vou descer agora para comprar pamonha. Não dá nem pra dar desculpa. Eu nunca tenho dinheiro em casa, mas aceita até QR Code. Oi, Alisson. Oi, Paulinha, Kátia, Edinaldo, Ronaldo, Adílio, etc. Mumbixiga? O que é um Mumbixiga? Museu urbano? Depois me explica o que é Mumbixiga. Delícia de pamonhas doces, é isso aí. Bom, boa noite, começando mais uma transmissão ao vivo com 3 blocos. Primeiro bloco, comentários sobre o Brasil e o mundo. Segundo bloco, comentários sobre a cidade de São Paulo e as atividades da Câmara Municipal em particular. E o terceiro bloco, coisas legais para compartilhar. E eu só não tenho uma coisa legal para compartilhar. Então eu aceito sugestões, tá? Durante a transmissão, se vocês quiserem me indicar alguma coisa aqui, eu vou gostar muito de saber e compartilhar. Nossa, mas tem tanta coisa, né, de sexta pra cá. Primeiro, Bolsonaro. Bolsonaro, a respeito daquela bendita gravação, daquela bendita reunião ministerial, primeira coisa que ele falou, jurou de pé junto. Eu não falei a palavra Polícia Federal. As palavras. Eu nem mencionei Polícia Federal, diretor-geral, superintendente. Imagina, nem falei disso. Aí vem a gravação da reunião e aí tá lá, a PF. Aí só faltou ele falar que PF é prato feito, né? Porque depois ele falou assim, não, eu falei PF, eu não falei Polícia Federal. E aí ele teimou que quando ele falou, bom, se eu não conseguir trocar a direção lá no Rio de Janeiro, eu troco até o ministro se precisar. Aí perguntaram pra ele, o senhor não estava satisfeito com a Polícia Federal no Rio de Janeiro? Por quê? Aí falou assim, não, mas eu não estava falando da Polícia Federal, eu estava falando da minha segurança, da segurança da minha família. E aí todo mundo observou que assim, ele estava falando da Federal, mas ele estava falando da segurança pessoal dele, não de investigações contra familiares dele. Aí, quando perguntaram pra ele, né, ele falou, não, então, é da minha proteção, da minha segurança. Aí, observaram o seguinte, mas não é a Polícia Federal quem cuida da segurança do presidente, é o Gabinete de Segurança Institucional. Então, se ele está preocupado com a segurança da família, achando que não está funcionando direito, ele não tinha que se livrar do ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal responde. Ele tinha que se livrar do ministro do Gabinete da Segurança Institucional, que é lá um general, enfim. Então foram mostrando assim as contradições na fala do Bolsonaro e finalmente a Globo mostrou, essa reportagem foi legal, mostrou que se o Bolsonaro estava preocupado e insatisfeito com a segurança dele no Rio de Janeiro, estava estranho, porque ele tinha acabado de promover o chefe da segurança dele no Rio de Janeiro. E quem assumiu o lugar dele foi o segundo na hierarquia, o vice. Então assim, se você tá insatisfeito com o serviço, você promove um cara e o segundo assume. E ele não teve, e se ele estava insatisfeito e se queixando, não consigo mudar, se precisar eu mudo até o ministro, bom, ele conseguiu mudar. Então aí foram, né, o cerco foi fechando, para cada uma que o Bolsonaro falava assim, espera. E aí, finalmente, né, aí ele parou de falar a respeito, né, ali mais próximos, né, o governo. Oi, Ana Minerira! Oi, Silvana! Oi, Amanda! Oi, Alice! Então, a Ana Minerira, conheço assim, mil anos, TV Cultura, a gente ia doar sangue junta, né, Ana? Resumindo bem a história. Então, aí
finalmente, né, quando já não tinha mais como continuar insistindo, não falei em Polícia Federal. Eu estava preocupada era com a segurança da minha família e não com investigações contra a minha família. E aí, quando isso tudo foi desmontado, aí vem o general, acho que o Braga Neto, e disse: não, ele falou a segurança da família no Rio de Janeiro, assim, dando um exemplo. Vamos supor, lá, se eu não gostasse da segurança da família no Rio de Janeiro e eu não conseguisse mudar, eu mudava até o ministro se precisava. Meu Deus do céu, eles tentam enrolar e desenrolar. Mas é uma incoerência muito, muito gritante. Que mais? A preocupação na família, só um exemplo. Aí veio a denúncia do Paulo Marinho, né? Eu acho que, para quem não viu, o Paulo Marinho era um candidato a suplente, né? Na chapa do Bolsonaro, 01, sei lá que número que é o senador, Flávio Bolsonaro. E assim, a casa dele era quartel-general da campanha do Bolsonaro e tal, e ele deu uma entrevista dizendo que, enquanto eles estavam lá na campanha, chegou, né, um zum, olha, fica esperto, porque vai ter operação da Polícia Federal lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o bicho vai pegar pro seu lado, no caso, o lado do Flávio Bolsonaro, que tinha entre seus assessores o Queiroz, a filha do Queiroz, etc., E aí, de fato, né, quando teve a operação da Polícia Federal, um monte de gente já tinha... Um se internou que estava doente, o outro se afastou não sei para o quê, a outra já mandou destruir umas provas lá, o Queiroz foi demitido, a filha do Queiroz também. Então, tudo indica que teve mesmo um vazamento grave. Antes da polícia deflagrar a operação, o pessoal que seria objeto da operação, uma parte das pessoas foi avisada a tempo de se escafeder. E aí a única pergunta, assim, o único questionamento, porque é tudo também, parece bem, assim, além de plausível, tá fácil ligar os pontos e ver o nexo causal ali. Avisaram da operação, quando teve a operação, várias coisas já tinham sido resolvidas. A pergunta é, por que ele não falou isso antes? Aí sou obrigada a concordar com o Flávio Bolsonaro. Meu Deus do céu, me perdoe. Mas por que ele só falou agora, 2 anos depois, que o Flávio Bolsonaro foi avisado antes de que haveria uma operação da Polícia Federal que ia prejudicá-lo? Essa parte é estranha, exótica. A Lilian e a Silvana estão só falando bobagem aqui uma com a outra. Vocês me distraem, meninas. Oi, Geraldo da escola. Bom, segundo bloco, falar de questões mais locais aqui. Primeiro, hoje eu vi uma entrevista e um vídeo no Facebook que me irritaram tanto. Uma foi o Felipe Sabará. Felipe Sabará foi meu adjunto na Secretaria de Assistência Social. Adjunto é uma pessoa que trabalha junto, né, com você. E não era absolutamente o caso. Nossa triste, tensa convivência na Secretaria de Assistência Social era que eu fazia uma coisa e ele ia lá e desmontava o que eu fazia e fazia outra. Em resumo. E aí o Sabará fez um vídeo criticando a prefeitura. É claro que sempre tem o que criticar na prefeitura, lógico. Por que não fez até agora o hospital de campanha da Zona Leste? Aí pode vir uma explicação, olha, não fiz até agora por isso e aquilo. Mas ele criticou a prefeitura nos seguintes termos: é um absurdo. Desde janeiro que a gente sabe que tinha um vírus aí e a cidade não fez nada. A cidade não fez nada para se preparar, não houve planejamento e não investiu nada em saúde. Pelo amor de Deus. Assim, você pode achar que fez menos do que devia, que algumas coisas demoram, todo mundo acha, eu também acho. Agora, não fez nada para se preparar, não investiu em saúde. Cara, quando o mundo ainda tava assim, ou melhor, quando o Brasil ainda tava assim, parece que tá ficando sério o negócio, a Prefeitura de São Paulo já estava construindo 2 hospitais de campanha, que muita gente dizia, e ainda diz assim, não precisava disso tudo não. Construindo 2 hospitais de campanha. Aliás, eu tive no Hospital Tite Setúbal, na Zona Leste, no começo do ano. Já tinha, acho que foi final de janeiro, já tinha ali um protocolo de atendimento se alguém chegasse no Tite Setúbal, na Zona Leste,
com sintomas que pudessem ser de Covid. Naquela hora, a pessoa já entraria por uma porta separada, já ficaria numa sala de espera à parte. Então, a cidade, sim, tanto se preparou que agora, na metade de maio, a gente está atingindo a capacidade máxima dos leitos de UTI disponível. Se tivesse só os leitos disponíveis antes, a gente já teria arrebentado há muito tempo. A gente não está no colapso catastrófico de Manaus, por exemplo, ou de Nova York, porque teve uma atuação antecipada, porque teve sim um investimento em saúde. Então, ele faz aquela crítica terra arrasada, né? Imagina, a cidade não se preparou e a prefeitura não investiu em saúde. Imagina. Ou, alguns exemplos do secretário Edson Aparecido da Saúde esteve hoje acho que é a terceira ou quarta vez que ele vem na Câmara Municipal e fica ali totalmente à disposição, vem nas reuniões virtuais, né? E fica horas ali à nossa disposição. Imagina o que o secretário de Saúde tem para decidir, fazer, verificar, averiguar. Mas ele é convidado pela Câmara, convidado, não é convocado não, que se você não for tem que responder no Ministério Público. Convidado e ele vem. Aí alguns dos números sempre. Olha só, dia 9 de janeiro vieram as notícias assim, a OMS alertou, tipo, olha, tá virando pandemia. Dia 10 de janeiro já foram instituídos os primeiros protocolos de atendimento nos hospitais da rede municipal. No dia 13 de março foi quando o prefeito fez o decreto de fechamento do comércio e logo depois as aulas seriam interrompidas, uma semana depois foi antecipada a interrupção das aulas. Foram criados 840 leitos extras de UTI, 85% estão ocupados agora. Estão sendo contratados 300 leitos da rede privada. Antes, a prefeitura gastava 200 mil máscaras por mês. Agora são 700 mil por semana. Então, a saúde, principalmente assim, olha, outras áreas a gente pode até questionar, mas a saúde, honestamente, sinceramente, em relação à Covid, faz tudo o que é possível e um pouquinho além. Assim, toma medidas extraordinárias. Claro que as pessoas que estão fazendo outros tratamentos, que não Covid, está sendo mais difícil do que normalmente já é. De novo, eu não estou achando que o mundo é perfeito agora, mas dizer que a prefeitura não se preparou e não investiu nada em saúde é tão falso que eu fico pensando se alguém chega a acreditar. Assim, é só olhar um pouquinho para o mundo. Não sei, esse é o Felipe Sabará. Ele vive num mundo só dele. Que mais? Bom, então hoje teve essa reunião da Comissão de Direitos Humanos para falar do enfrentamento à Covid na periferia, principalmente. Periferia, populações vulneráveis. Claro, a gente vê assim, começou o número de mortes nas regiões mais centrais, as pessoas com maior poder aquisitivo, gente que foi viajar para fora e voltou. Na hora que vai chegando na periferia, você não tem só o aumento do contágio, mas tem também o aumento proporcional do número de mortes, por uma série de razões. Então, a gente, lógico, se preocupa especialmente com isso. 2 especialistas estiveram na reunião, uma representante do Instituto Polis, Daniele Klintovitz, e uma professora da UFABC. E uma das coisas que elas questionaram é que quando a gente divulga os números assim por subprefeitura e por distrito, ainda assim a gente está falando de coisas grandes demais, né? Um distrito pode ter a favela de Paraisópolis e um puta condomínio de alto padrão. Aliás, é assim mesmo que funciona. Então, o que elas pediram é que os dados fossem mais localizados ainda. Para aí a gente ter uma visão muito melhor, a gente, governo, e também pesquisadores, né, entidades da sociedade civil, tem um panorama melhor de como a pandemia, né, vem ocorrendo nos vários territórios da cidade. E o secretário falou, olha, todos os nossos dados estão à disposição, se vocês quiserem ir lá conversar com a gente, tem o PROAIN, que é o programa, eu não sei bem a sigla, Programa de Aperfeiçoamento de Informações sobre Mortalidade, uma coisa assim, que cruza vários dados para ter certeza de que a causa da morte foi devidamente registrada para fins estatísticos. O Dr. Paulo Lotufo, até que foi um dos responsáveis. O Dr. Paulo Lotufo é um infectologista, assim, sumidade, respeito
planetário. E quando ele passou pelo Serviço Público Municipal, no século passado, ele ajudou a implantar esse PROAIM. Então, o PROAIM pega e cruza vários dados diferentes, o laudo do IML, a informação da CET, o boletim de ocorrência, para ter a certeza de que o registro da morte foi o mais fiel possível ao que realmente aconteceu. Aí ele dá um exemplo, ó, se eu tenho lá no laudo do IML que a causa mortes foi uma perfuração de tórax, faz toda a diferença para mim saber se foi num acidente de trânsito. E se foi um acidente, se a pessoa estava no banco da frente ou de trás. Aí sim você consegue ter dados estatísticos para formular políticas públicas condizentes. Então o secretário falou que o PROAIM vem sendo consultado sim pela imprensa diariamente e por pessoas de outras prefeituras e outros estados também que querem se basear nesse sistema para fazer o seu controle de óbitos também. Então foi muito legal a reunião, muito esclarecedora. O Fernando Chucri, que é o secretário municipal, como é que é o nome? De licenciamento urbano, como é que é o nome da secretaria dele? Socorro, me ajudem. Licenciamento urbano? Não é esse o nome. Ele era secretário da habitação, sabe, gente? Ele é bárbaro, ele é ótimo, mas o nome da secretaria agora eu não me lembro. E ele é um dos coordenadores do São Paulo Cidade Solidária, né? SP Cidade Solidária, que reúne e organiza doações da sociedade civil, de qualquer pessoa, de grandes empresas, e faz a distribuição com apoio de entidades populares, movimentos populares, assim, de muita força e representatividade, tipo todos os movimentos de moradia, a Central Única das Favelas. Então, assim, a prefeitura reúne, arrecada, monta os kits, cesta básica e tal, e essas entidades fazem parte da decisão de para onde vão as coisas. E recentemente foi divulgado um link também para as pessoas inscreverem as suas entidades, e todo esse núcleo de governança vai avaliar a necessidade de realmente atender aquelas pessoas. Então foi bem legal a reunião de direitos humanos. Foram boas as observações feitas ali pelos pesquisadores, pesquisadoras. Eu também acho isso quando a gente fala assim, por subprefeitura, por distrito. Cara, um distrito tem 200 mil pessoas. É mais do que 80% dos municípios brasileiros são um distrito da cidade. Então, realmente, quanto mais a gente conseguir detalhar e localizar os dados, melhor. Que mais? Informações também do secretário. Prateleira de quadrinhos. Ele é pré-candidato pelo Novo, pelo que sei, quer aparecer, mas de um jeito bem ruim. Então, cara, tem tanta coisa e sempre vai ter para criticar. Para que inventar? Critica o que realmente não tá funcionando. O rodízio não estava funcionando, não deu certo. Se a ideia é desencorajar as pessoas de sair de casa para manter mais o distanciamento social e no fim o sistema de transporte coletivo não dá conta do aumento de pessoas, até porque o sistema de transporte coletivo também está muito defasado de trabalhadores que são do grupo de risco ou que adoeceram. Não daria mesmo para manter a frota funcionando na capacidade máxima. Então, você podia ter criticado o rodízio. Podia, eu também achei que exagerou na dose, sugeri alguns ajustes, no fim voltou para o rodízio normal. Agora, inventar, dizer que não investiu nada em saúde, não se preparou em nada. Mas, importante informação, Guga e o Parmeira tá aqui, cadê? Tá com a minha caneca de café aqui hoje do Palmeiras. Vai bem a Palmeiras, o estádio tá aqui do lado, a gente faz vacina e tal. Deixa eu voltar, porque eu estava falando de informações que o secretário de Saúde trouxe hoje aqui de manhã. No hospital de campanha do Anhembi, 243 pessoas atendidas ali são de fora da capital, são de municípios da Grande São Paulo. No hospital de Cidade Tiradentes, normalmente 22% das pessoas atendidas ali já são dos municípios do entorno. Poá, Ferraz, Itaquá. Assim, quando você tem uma crise na saúde em Guarulhos, lá o TID Setúbal recebe normalmente pacientes de Guarulhos, e quando aperta um pouco lá, aumenta ainda o movimento aqui. No Hospital do Boimirim, 20% da procura normalmente também é de pessoas de fora da cidade. No Jabaquara, ele deu um número absoluto e não a porcentagem de quantas pessoas de Diadema foram atendidas no Hospital Municipal no Jabaquara. E por que ele... Aliás, fui eu que perguntei, né? Sabendo, secretário, que a gente atende pessoas fora do município.
como é que a gente consegue calcular a demanda? Porque não adianta ver a incidência na população do município e projetar se a gente acaba atendendo os municípios da região também. E ele falou que realmente é um número muito alto de atendimentos que a gente faz na capital, de pessoas que vêm aqui dos municípios vizinhos, e que se os municípios não se esforçarem junto com a gente nas medidas de distanciamento, a gente não vai dar conta mesmo. Então ele falou, olha, Diadema tá tudo normal, comércio aberto, e aí as pessoas procuram atendimento no Jabaquara. Então tem que ter uma medida de alcance metropolitano de distanciamento, senão o sistema não vai suportar, lógico que não. Deixa eu ver aqui mais. Aí, depois da reunião da Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos uma visita à Casa da Mulher Brasileira, que é linda, maravilhosa, funciona super bem, mas é linda e maravilhosa até demais. É um projeto que era da Secretaria de Mulheres do governo federal. Não lembro se veio do Lula ou se já foi no governo Dilma. Então, assim, municípios que querem uma Casa da Mulher Brasileira, inscrevam-se aqui. Aí a cidade de São Paulo quis. E aí você tem que executar o projeto exatamente do jeito como ele foi feito pelo governo federal. Tudo assim, as medidas das portas e janelas. Se você quer receber recurso federal para implantar uma Casa da Mulher Brasileira, tem que fazer naqueles moldes. E o modelo é simplesmente espetacular. O que pode até ser recomendável numa cidade em que uma Casa da Mulher Brasileira resolve o atendimento de toda a população. Mas em São Paulo, que a gente precisava ter umas 5 ou 6, com o tamanho daquela casa, com o custo daquela casa, a gente poderia ter feito umas 5. É espetacular, mas é isso, é espetacular até demais. Você tem corredores de uma largura, assim, igual maior que do colégio que eu estudei, que era assim, né, colégio de freira antigão, tudo muito amplo, sabe? Cara, você não vai ter 700 pessoas circulando por ali. O beiral das janelas é de granito. E assim, é como os projetos das creches financiadas pelo governo federal também, no programa Mais Creches lá da Dilma. Mesma coisa, se você quisesse fazer uma creche com dinheiro federal, você tinha que fazer exatamente o projeto fornecido lá pelo governo federal. E era um projeto assim espetacular, que exigia um terreno enorme, quer dizer, coisas que numa cidade super urbanizada como São Paulo você já não acha nem o terreno. E o projeto, fora de brincadeira, vinha escrito assim, qual que era a cor da tinta da porta, e o pior é que vinha com a marca, tipo Souvenir Ouro, uma coisa de louco. A espessura do granito a ser colocado na pia dos banheiros. Então, um projeto caríssimo, mas pelo menos está funcionando super bem. Você tem um atendimento ali muito integrado. A mulher vítima de violência que procura, ela tem ali assistente social e psicólogo, ali a delegacia, tem Ministério Público, Defensoria e um plantão do Judiciário em que o pedido de medida protetiva sai daqui da delegacia e vai ali para o outro lado do corredor e já passa por uma avaliação da juíza ou do juiz. Tem a possibilidade de abrigo 48 horas, enquanto se descobre, né, uma outra possibilidade para aquela mulher. Às vezes ela vai para a casa de alguém da família, para um amigo, às vezes ela precisa ir para uma casa sigilosa de proteção. Então, por 48 horas ela pode ficar ali. E se não der tempo, eles disseram que tudo bem. Já teve um caso de uma mulher que ficou uma semana, porque não é assim, deu 48 horas, rua. Então, as pessoas muito bem organizadas, muito bem articuladas, você vê um trabalho de qualidade, assim, admirável. Tem os problemas, claro, sempre tem, mas o que mais chama atenção é o quanto custou uma casa daquelas dimensões, e é uma na região central da cidade, e muitas pessoas que procuram aquela casa vêm de vários outros lugares da cidade. Quer dizer, se a gente tivesse umas 4 ou 5 e não precisava ter granito na janela, né, no beiralzinho, assim, eu tirei várias fotos, depois eu vou compartilhar. Oi, Dani, eu falo fotos. Oi, Sean. O Everton já teve aula com a professora Patrícia Maria na UFABC, que teve hoje lá na reunião de Direitos Humanos. Oi, Wagner, que bom te ver aqui. Teve lá falando sobre isso, sobre a necessidade da gente ter dados mais depurados para ter as melhores informações e, claro, tomar providências em relação a essas informações.
Lembrei que mais que foi dito a respeito dos hotéis que estão sendo oferecidos para pessoas, para isolamento voluntário, para distanciamento voluntário. Então, vamos supor, uma pessoa idosa que ou tem os sintomas, ou alguém da casa dela tem os sintomas, ou alguém da casa dela sai para trabalhar e volta todo dia, e a casa é muito pequena, então o convívio ali é necessariamente sem distanciamento nenhum. Então existem hotéis que podem receber essas pessoas, mas elas têm de querer, é voluntário. E é super difícil as pessoas quererem, porque por mais difícil que seja, elas não querem sair de casa, elas não querem largar a família inteira, ou não podem, ou não querem largar a família inteira e se isolar num hotel, não se sentem bem com isso. E os hotéis que atenderam ao chamamento da prefeitura são na região central, então também tem isso, né? Onde as pessoas mais precisam, longe do centro, mas elas não querem se afastar tanto assim das suas famílias. Então tem sido um desafio e tem o chamamento para pessoas em situação de rua. O presidente da Associação de Hotéis já falou, olha, idoso, tudo bem, pessoal de favela, tudo bem, mas população em situação de rua vai ser difícil. Felizmente, não é a palavra de todos os donos de hotéis. Alguns estabelecimentos aceitam, sim, receber pessoas em situação de rua. Elas vão ser remuneradas por esse serviço. E assim, eu entendo a preocupação. Mas é como você dizer assim, eu não quero idosos. Idoso, sei lá, tem problema de incontinência urinária. Idoso tem Alzheimer. Você entende? É uma coisa de tratar um indivíduo como se ele fosse uma coisa, um objeto, assim, com um determinado perfil. Ou dizer assim, não, olha, não vem com criança, não. Criança faz muito barulho. Criança chora a noite inteira. Ou então, não, adolescente a gente não hospeda. Adolescente usa droga, aí se pega... Eu entendo a preocupação, mas você não vai receber 200 pessoas no salão de festa. Você vai acomodar as pessoas em quartos de hotel, com o seu banheiro, a sua pia, chuveiro. As pessoas, a menos aquelas que estejam muito, muito desorganizadas, muito fora do eixo, elas são capazes de reagir a um ambiente da mesma forma que o ambiente as recebe. É um clássico em São Paulo a gente falar por que o metrô é sempre tão limpo e organizado. Por que as pessoas respeitam o metrô? Então, uma coisa favorece a outra. O metrô de São Paulo ele é mantido limpo o dia inteiro. Se quebrar um vidro, aquele trem só volta a circular no dia seguinte se tiver consertado o vidro. Se tiver riscado, grafitado, no mesmo dia vão limpar aquilo. Então, o metrô é mantido em condições excelentes de limpeza e manutenção. E as pessoas preservam. Você não vê as pessoas jogando lixo no metrô como jogam na rua. Então tem isso também. Uma pessoa que é recebida num ambiente, num hotel, com limpeza, com conforto, com privacidade, digamos que tem alguma coisa humana ali dentro dela que está preservado, né? Conheço várias pessoas que moravam em situação de rua e que quando tiveram a possibilidade de morar num lugar decente, rapaz, andam mais cuidados e perfumados do que eu. Tenho gosto de cuidar de si. Que mais? Então aí fomos lá na Casa da Mulher Brasileira, muito interessante. Aí às 14h teve o lançamento da Frente Parlamentar de Games. Games constituem um setor econômico, assim, a produção de games, a distribuição, criação, edição, constituem um puta universo econômico importante, envolvem centenas de milhares de pessoas, movimentam milhões de reais e não tem nem muita compreensão pelo poder público, né? Muita gente diria assim, game? Vocês não têm mais o que fazer? Que é o que a gente cansou de ouvir em relação à cultura, por exemplo. Cultura. Hoje em dia já está bem consolidada a ideia de que cultura é uma atividade econômica super importante, é uma necessidade do ser humano, né? O desfrute, a produção de cultura, o usufruto de cultura, e com seus vários aspectos, possibilidades e manifestações. Então, acreditem, games merecem sim a atenção do poder público pelo potencial ou pelo quanto já movimentam de receita, e num comércio internacional bem interessante,
ou como um centro de entretenimento. Assim, milhares de pessoas vêm para participar de feiras aqui, tanto feiras de consumo, tipo Comic Con, né, esse universo geek de usuários, quanto feiras de negócios e super disputadas, assim. São Paulo tem uma presença no cenário internacional e tudo que está relacionado ao desenvolvimento de games, do ponto de vista de educação, de avanços tecnológicos. Pra vocês terem uma ideia, as cirurgias à distância tem uma sementinha no universo dos consoles de games. Os games são um fator de arrojo, assim, de avanço em determinadas áreas. Além de ser uma puta ferramenta para educação, por exemplo, né? A gente sabe, a gente faz um joguinho com papel e caneta já é legal. A molecada já curte se você fizer bem feito. Um joguinho de celular, cara, você consegue transmitir noções diversas de coisas muito importantes que não teriam o mesmo fascínio, a mesma atenção se fossem simplesmente um papel e uma caneta. Eu adoro papel e caneta, eu faço coisas em papel e caneta, mas, pô, tem um game que trate de um determinado assunto. Você vê, a reciclagem. Aliás, a gente postou esses dias uma série de slides assim, explicando como lidar com a reciclagem agora no período da pandemia. Então, de preferência, você limpou os materiais, como deve limpar mesmo. Não é para botar o reciclável com o resto de comida, né? Reserva um tempo antes de você encaminhar para reciclagem, porque tem aquela quarentena dos materiais, né? Já que o vírus permanece nas superfícies dos materiais por alguns dias. Então tem lá uma série de recomendações. Imagina, se a gente falar de reciclagem em formato de game, é super legal. Se você der pontos, inclusive, não que eu acho que tudo tem que ser recompensado e competitivo, mas um pouquinho assim, às vezes ajuda. E a Silvana me esclareceu aqui, PROAIM, Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade. O César me ajudou que a Secretaria do Chucre é de Licenciamento Urbano. O Prateleira de Quadrinhos já indicou para várias entidades da região a possibilidade de se cadastrar, né, na plataforma SP Cidade Solidária. A Paulinha disse que é secretária de Desenvolvimento Urbano. Acho que é Desenvolvimento e Licenciamento Urbano. Pô, Wagner, obrigada. Então, Lilian, o Edson Aparecido falou que Diadema está com vida normal. O Fábio pergunta, como funciona a reserva de leitos particulares pela prefeitura nesses casos? A prefeitura pode requisitar leitos que não estejam sendo utilizados. Ela não pode simplesmente, ela não confisca um leito, tipo, pegamos, ela requisita e ela remunera depois conforme a utilização do leito. Então também não é uma sessão gratuita. Aí tem uma lista de preferências, assim. Primeiro você tem que ter ocupado todos os leitos, né, os leitos adequados da rede municipal, aí da rede estadual na mesma região, aí os filantrópicos, enfim, tem uma sequência. Você não pode simplesmente, enquanto ainda tem leitos disponíveis na rede pública, você requisitar leitos da rede privada. Mas é possível requisitar leitos da rede privada, sim, e depois você paga, você ressarce aquele prestador de serviço pelas despesas. Oi, meu mundo, meus cachos. Não dá pra falar oi, é muita gente. Que bom, fico feliz. Oi, Sônia. Oi. Fábio Fotos. A Prodesp não pode fazer parcerias com startups para melhorar o Big Data para as estatísticas, tanto do Covid-19 quanto para outras estatísticas? Então, não sei se a Prodesp, né, que é uma empresa assim pesada, digamos, consegue fazer parcerias com startups, mas não precisa ser a Prodesp, é isso que eu quero dizer. As diversas secretarias podem fazer, em São Paulo mesmo, a Secretaria de Transportes tem o MobLab, que é um laboratório para iniciativas inovadoras. Então, a Secretaria de Transportes, ou a SPTrans, a SPTrans é a empresa que faz a gestão do transporte de ônibus em São Paulo, né? A Secretaria de Transportes é o órgão de transporte e mobilidade. Eu não lembro se foi a SPTrans ou a Secretaria, mas assim, abriram os dados do sistema para desenvolver aplicativos e dessas iniciativas surgiram aplicativos como o Cadê Ônibus, que eu uso.
Você entra lá no aplicativo, diz que ponto de ônibus você tá, que linha você tá esperando, e ele te informa quanto tempo falta para a linha chegar. Usando o quê? Usando o que a SPTran já tinha, o sistema de GPS dos ônibus, mas tinha o quê? Para um controle interno. E aí abriu o acesso e agora isso virou ferramenta. Então é possível sim. E geralmente o meio que fazem isso é em hackathon, inovathon, né? Maratonas concentradas assim, ou por meio de editais, ou criando um laboratório permanente, como é o caso do Mobilab. E aliás, o Digital da Rua, outro dia falou para eu entrar no perfil do Instagram, no Hack Covid, cara, e é muito legal. São vários chamamentos, assim, olha, quem pode desenvolver? Tô lançando um desafio. Quem desenvolve uma ferramenta para que as pessoas consigam localizar qual que é o lugar mais próximo para fazer o exame, sei lá. É bem interessante. Oi, Pablo. Oi, Valéria. Na saúde também. Ah, Flávio, eu vou te falar da antecipação para os feriados. Bom, então tivemos o lançamento da frente parlamentar e justamente depois teve a sessão plenária para a votação de um projeto duplo. Era um projeto que já dispunha sobre a reserva de vagas para as mulheres do programa Tem Saída. O programa Tem Saída é voltado para o apoio a mulheres vítimas de violência que precisam de alguma independência econômica, porque essa é uma das razões que mantém as mulheres presas, às vezes é quase literal, aos seus companheiros que as agridem. Porque ela não sabe nem o que fazer se o marido for embora. Ela não sabe nem por onde começar. Ela precisa, né, do suporte financeiro do marido, porque ela tem filhos, que tem a mãe que mora com ela, tem as despesas de casa todas e o salário dela sozinha não dá conta. Isso quando ela está trabalhando, quando ela tem um salário. Então, assim, isso é super comprovado, né? As mulheres têm mais dificuldade de se afastar dos agressores ou de solicitar esse afastamento, né, das medidas judiciais que obrigam o agressor a manter distância por causa da dependência econômica. Então, o Tem Saída pensa nesse aspecto que deixa a mulher mais vulnerável ainda e propõe, então, diversas formas de acesso a uma renda, de acesso a um trabalho, tem capacitação, tem tutoria, mentoria, né, se for para uma iniciativa de empreendedorismo. E a lei que a gente votou hoje estabelece que as empresas contratadas pela prefeitura terão que reservar pelo menos 5% das suas vagas para mulheres do Tem Saída. A menos que a empresa consiga demonstrar que não existem mulheres que tem o perfil para aquelas vagas que ela precisa, por tipo de serviço que ela presta. Vamos supor, se a prefeitura contratou uma empresa de serviços de engenharia e não houver mulheres formadas em engenharia naquele momento. Então, é isso, é uma reserva de vagas, é uma cota de 5%, não é para todas as empresas da cidade, a gente nem poderia legislar nesse sentido, mas para as empresas que forem contratadas pela prefeitura. E aí alguns vereadores se manifestaram contra isso. O vereador Holliday foi o mais enfático, a vereadora Janaína Lima também, porque eles não concordam com esse negócio de você impor esse tipo de regras ao setor privado e que isso fere a igualdade de oportunidades, a igualdade de acesso às oportunidades. Eu tenho algumas críticas ao sistema de cotas. A principal delas é a seguinte: se você, depois de 15 anos, continua precisando de cotas, é porque o resto da política não funcionou, né? Você já não devia mais, a essa altura, precisar de cotas para garantir a presença de negros na universidade. É sinal que o resto está, né? O ensino básico, o ensino médio, a inclusão econômica, né? Estão muito deficientes. A gente ainda continua, se não tiver cota, você vai ter uma universidade toda branca, né? Então, tenho minhas críticas aos programas de cotas, mas não
não sou contra programas de cotas, todos eles. E nesse caso, é totalmente razoável, compreensível. Se a empresa não quiser fazer isso, ela então não se candidata a prestar serviços para a prefeitura. Ela não é obrigada a participar de uma concorrência e prestar serviço para a prefeitura. Mas se ela participar, ela tem que saber que 5% das vagas serão destinadas a mulheres do programa Tem Saída. E aí, nesse mesmo projeto, então, a gente votou aqui, o Flávio tinha perguntado, a antecipação de feriados, e o projeto já teve maioria hoje, então depois vai ser regulamentado por um decreto do prefeito. E o que está se colocando? O feriado do Corpus Christi transfere para agora, quarta-feira. O feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, transfere para quinta-feira. Então, quando chegarem esses dias, eles não serão feriado. E aí, emenda sexta-feira, ponto facultativo. Para que isso? Para manter as pessoas em casa. É mais uma tentativa de evitar o lockdown. Quais são as desvantagens do lockdown? O lockdown é uma medida restritiva muito forte, né, que causa incômodo, sofrimento, né? A pessoa realmente não vai poder sair na rua para dar uma corridinha. Vai poder sair na rua se tiver como comprovar, olha, eu estou indo no médico, eu trabalho, eu sou paciente. Então o lockdown é super rigoroso, não é uma medida confortável. Para você fazer o lockdown, você tem que ter uma força de fiscalização muito grande. Numa cidade do tamanho de São Paulo, a gente vê Manaus, que é muito menor do que São Paulo, São Luís, que é muito menor do que São Paulo. Vão lá os repórteres e falam, olha, aqui na região central tá tudo vazio, mas aí vão lá para a periferia, para a quebrada, para a zona norte, e tá cheio de gente na rua. Então, o lockdown é desconfortável, é difícil, no fim das contas, de você fiscalizar um tamanho de cidade como o nosso, e além do que, você restringe ainda mais a atividade econômica, quer dizer, quem ainda está conseguindo, faz o delivery, né? O restaurante está fechado, mas faz o delivery, fica tudo muito mais restrito, então o impacto econômico também é mais doído. Se precisar fazer lockdown, vai ter que fazer lockdown, e pronto. O que vai determinar? Vai ter que ter lockdown ou não? É a curva, como é que a gente está de ocupação de leitos de UTI, profissionais, equipamentos de proteção individual, se a gente dá conta ou não. Se não estiver dando conta, fecha tudo. O que a gente está tentando é evitar fechar tudo. Então o prefeito tentou o bloqueio de ruas, não prestou, porque no fim acabou ficando preso no trânsito quem estava indo trabalhar no hospital, inclusive. Tentou o rodízio expandido para desencorajar as pessoas de saírem de casa, no fim encheu demais o trem e o ônibus. E não tem como colocar a frota inteira para circular, como eu falei, entre outras coisas, porque os trabalhadores do sistema de transporte, muitos deles também estão afastados do serviço. Então agora vem uma nova tentativa, você antecipa o feriado para que fecha tudo, fecha indústria, por exemplo, as indústrias estão trabalhando, de onde vem as coisas do supermercado, né? Estão lá produzindo. Então você fecha tudo porque é feriado e supostamente, desejavelmente, você vai ter muito menos gente circulando e muito mais gente realmente ficando em casa. Muito mais gente podendo ficar em casa, inclusive, e que não pode agora porque ainda tem uma série de atividades funcionando. Aí, quais foram as ressalvas, né? Quem votou contra? Deixa eu só, antes disso, vou comentar aqui, ó. A cota tem que ser social, sou formada em administração, nunca usei cota, diz o Flávio. Então, mas a cota para negros, eu entendo não só como uma garantia de acesso, que é o caso da cota social, né? É o cara que ele não teve professor particular, uma superestrutura de estudo em casa, não, tinha que estudar com a luz de uma lampadinha, assim, numa cama com outros 3 irmãos, né? Então, essa é a cota social, quando você leva em conta as condições das pessoas, as dificuldades adicionais que elas têm por conta da sua condição social. A cota para negros eu acho importante também do ponto de vista de política afirmativa, porque eu estudei na USP, cara, e parece que você está na Noruega. Foi década de 90, né? Mas assim, que mundo é aquele que é inteiro branco? O Brasil não é branco, o Brasil é misturado, né?
Então eu entendo assim, mas aqui a Roberta está dizendo as cotas deveriam ser tratadas como medida paliativa, sua perpetuação mostra que nada está sendo feito para aquela parcela que se utiliza dela, para que deixe de precisar de cotas. É isso que eu acho, Roberta. A Sônia Cristina pergunta se eu não acho que deveria ter feito isso no início, não sei se você está falando em relação ao lockdown. Então, não sei se deveria ter feito do início, porque não sei como é que a gente estaria agora realmente de gente passando mais dificuldade ainda. Como eu falei, você tem agora restaurantes funcionando no esquema delivery. Então, não é uma atividade essencial. Essencial é farmácia, né? Supermercado que aí atende a diversas necessidades de abastecimento. Mecânico de automóvel, claro. Você não pode começar a quebrar os carros e não ter quem conserte. E o lockdown acho que não tem nem isso, não tem nem mecânico, não tem delivery, não tem a pizzaria aqui da esquina entregando. Então você imagina a quantidade de outros trabalhadores que ficam sem a possibilidade da sua receita normal. Então, se precisar ter lockdown, tem que ter lockdown. Mas é um impacto bem forte assim, na sociedade. Se você não precisa dele, se você tem leitos disponíveis, se você tem a transmissão razoavelmente controlada, é bom não chegar no ponto do lockdown. Mas se tiver que chegar, se a população não adere, se o presidente não ajuda... o Brian fala, sei que o momento que estamos passando é bem crítico, porém estamos vendo uma valorização do pessoal da saúde e precisa chegar nesse ponto para ter trabalho. O Flávio fala que é negro e estudou em escola pública. Peraí, deixa eu recuperar aqui. Como que eu vejo daqui para frente a situação da saúde? O comentário dele veio cortado em duas partes. Sinceramente, Brian, Difícil dizer, viu? Difícil mesmo. Assim, a saúde, do jeito como a gente tá vivendo hoje, né? A gente tá precisando demais do profissional que atende lá na ponta, na média e alta complexidade, nos hospitais, nas UTIs, né, os intensivistas. Então, é bom que a gente tenha um olhar para esses profissionais, para a necessidade de você ter no sistema público de saúde um fluxo permanente de profissionais qualificados, seja por meio da gestão direta e concurso público, ou por meio da gestão terceirizada por organizações sociais de saúde. Então, sim, a gente vai perceber que tem que manter os equipamentos funcionando, né? Imagina, você tem respirador quebrado. Então, a gente vai ter, eu acho que vai ter uma noção, assim, melhorada da importância do sistema de saúde aqui em cima, né? No topo da pirâmide da complexidade. Mas não sei se a gente vai valorizar como deveria a saúde na base, a equipe saúde da família, a integração da saúde da família e do consultório na rua com assistência social, né? Porque agora está evidente para a gente que se a pessoa mora num cubículo de 40 metros quadrados com outros 8, entre idosos, crianças pequenas, não há saúde que resista, né? Então, essa atenção para atenção básica em saúde, né? Os profissionais de saúde que fazem um outro tipo de contato, de diagnóstico, de uma ação educativa, inclusive. Outra coisa, trabalhadores em saúde mental, porque a gente também tá vendo, né, como a gente está dependendo muito de redes solidárias, de psicólogos, né, de voluntários, e eu acho que o nosso sistema de saúde mental pensa bastante em usuários de drogas, e é claro que tem que pensar, mas a gente tem que ter uma estrutura muito mais robusta para outras questões de saúde mental. A Roberta continua aqui falando das cotas para negros é reparação histórica. O Estado brasileiro já teve o racismo institucionalizado, quando os negros eram proibidos de estudar em escolas públicas. O racismo como regra, né? O racismo como política. A Lilian pergunta se é o Dub que tá latindo. É o Dub que tá latindo sem parar. Ele tá tão rabugento, tão mal-humorado. Daqui a pouco eu desço lá e faço um carinho nele. Oi, Elvio Romero, quanto tempo? Bom, voltando a falar dos feriados, né? Quem votou contra o feriado usou os seguintes argumentos.
é paliativo, não adianta nada, o negócio é lockdown mesmo. Não adianta querer fazer feriado, que não vai funcionar, a gente já tem que partir logo para as medidas mais radicais. Teve esse voto. E teve um voto o voto contrário que diz o seguinte: pô, a gente não vai ficar mudando toda hora. Uma hora fecha as avenidas, outra hora faz rodízio, tá faltando planejamento, tá sendo tudo muito no improviso. Em relação a isso, em relação ao lockdown, já falei, se precisar fazer lockdown sim, mas é a medida extrema. Se avaliar que o contágio que a estrutura que a gente tem para atender está condizente com a velocidade da transmissão, então não precisa chegar nesse ponto tão radical. Sobre a falta de planejamento, poxa vida, gente, a gente está tendo que tomar decisões todo dia, tem que estar aberto, assim, é um improviso, bom, claro, quando é que a gente pensou no mundo que ia ter uma situação como essa de hoje? Então sim, tem um pouco de improviso, não é um improviso a esmo, é um improviso fundamentado, mas a gente está tentando descobrir um jeito de manter as pessoas cumprindo com o distanciamento solidário, compassivo, como não estão. E um outro argumento foi o seguinte: pô, mas vocês consultaram a comunidade católica? Teve um vereador que falou isso. E é um vereador que é defensor aguerrido do Estado laico. Aí pergunta se a gente consultou a comunidade católica antes de mudar a data do feriado de Corpus Christi. Sendo que o feriado não tem nada a ver com a igreja, né? O feriado é uma ação civil, vamos dizer, não religiosa, né? E aí, pô, como é que a gente ia consultar a comunidade católica? Sério? Quem são? Quem é a comunidade católica? São os bispos, as autoridades eclesiais? E assim, o que mudou foi o feriado, aquele dia em que as pessoas não trabalham e não vão para a escola. O dia de Corpus Christi continua sendo lá, naquela quinta-feira de junho. Não mudou o Corpus Christi. A mesma coisa em relação ao dia da Consciência Negra. O dia da Consciência Negra é 20 de novembro, continua sendo. Não vai ser agora em maio. A única coisa é aquele feriado foi antecipado. Assim como o Dia da Mulher não é feriado e é bastante celebrado, tem uma porção de atividades na Semana da Mulher, no mês da mulher. O Dia da Consciência Negra terá todas as celebrações de sempre, aliás, até mais. Porque se tiver aula no dia 20 de novembro, as escolas vão falar disso ali, no próprio dia. Então não é a data, não é o Dia da Consciência Negra que mudou de lugar. É o feriado do 20 de novembro que está sendo antecipado aqui para o fim da semana. A Sônia Cristina fala, os feriados são paliativos, mas é uma forma de diminuir a propagação do vírus. É para isso que serve, é essa a tentativa, manter todo mundo circulando muito menos do que vem circulando hoje em dia. Que mais? Bloco 2. Teve uma entrevista do candidato do Gilmar Tato, que foi escolhido pelo PT, o seu candidato à prefeitura, que também tem vários pontos ali que eu gostaria de comentar e de questionar, né? Quando ele diz, por exemplo, que ele vai implantar tarifa zero no transporte coletivo gradualmente. Bom, o fato de ele ter sido 2 vezes secretário de transporte e não ter sido implantada a tarifa zero, acho que já é uma demonstração de que tarifa zero não tem como. Não tem como, porque os transportes têm um custo. E se ninguém pagar nada na catraca, a gente tem que arcar com todo esse custo totalmente com dinheiro do Tesouro Municipal. E aí serão bilhões e bilhões de reais. Então, eu não vejo como a tarifa zero seria viável numa cidade do tamanho de São Paulo. Mas o candidato do PT, o Gilmar Tato, está dizendo que vai implantar gradualmente tarifa zero. Mas já falei demais, eu vou falar amanhã, pronto, no programa de amanhã, em que eu vou falar também com o Thomas Ló da Ibrachina, uma associação de empresários e representantes diversos da comunidade chinesa no Brasil. Vamos falar sobre as ações aí, né, de órgãos governamentais ou de consulado, embaixada da China, empresas chinesas, no apoio solidário às iniciativas de combate ao Covid aqui. Até o secretário da Saúde, quando esteve na Câmara umas 2 semanas atrás, ele falou, olha, da China a gente não está conseguindo comprar nada, você pode comprar, só que eles não entregam, né? Porque tem toda aquela interceptação no meio do caminho. Quando ele fala da China, ele está falando de empresas chinesas naturalmente. Aí ele falou, da China só o que a gente está conseguindo é via doação.
Doação de empresa, doação do consulado, doação da embaixada, né? Doações do governo chinês. Porque a compra e venda mesmo tá difícil. Então amanhã eu falo mais do Gilmar Tato. E o bloco 3, então, que é o bloco das novidades, das iniciativas legais. A Ibrachina, Instituto Cultural Brasil-China. O César me traduz aqui. O Pedro Melo, você não acha que a postura do presidente da República atrapalhou demais o isolamento e politizou uma atitude sanitária? Porque nas primeiras semanas as pessoas respeitaram o isolamento. Pedro, eu tenho certeza, mas certeza absoluta. Porque assim, o isolamento é cansativo. Você acaba algumas coisas, você se acostuma, tipo, agora eu não esqueço mais, não preciso voltar da esquina para pôr a máscara porque eu esqueci. Você já assimila outros hábitos. Mas tem coisa que a gente vai cansando, vai relaxando, vai se estressando e fala, quer saber? Então você precisa ter um ambiente assim, muito favorável para suportar essa situação e para aderir com convicção. Saber que você não está fazendo isso porque o prefeito mandou, porque o governador pediu. Não, você está fazendo isso porque não tem a menor dúvida de que é o que precisa ser feito. Aí quando você vê um presidente que ele não é simplesmente ouvido, ele é venerado por uma parte da população. Quem gosta do Bolsonaro segue o mito. Então, a palavra dele tem muita força. Se tivesse o Bolsonaro, o Dória, o Covas, o ACM Neto, o Helder Barbalho, todo mundo já falando tem que ficar em casa, já ia ter um pessoal que ia falar assim, isso aqui em mim não pega, aqui tem o corpo fechado, já ia ter. Mas agora não, você tem um número considerável de pessoas que concordam com o Bolsonaro. E se o Bolsonaro tá falando que é tudo bobagem, o Bolsonaro falou, o Bolsonaro tem razão. Então, além das medidas que ele, como presidente, teria o poder de tomar, a legitimidade de tomar, e não toma, além disso, ainda tem essa influência sobre as pessoas que concordam com ele, que acreditam nele, que preferem acreditar nele. Isso cria um ruído brutal, assim, atrapalha muito. Porra, os caras vão fazer carreata, os caras fazem aglomeração contra o distanciamento. É realmente o impacto de uma liderança totalmente equivocada. A Lei Cerâmica acha que foi uma medida boa adiantar os feriados. Espero que as pessoas não resolvam viajar para o interior ou litoral e levem a doença. A Lilian falou a mesma coisa, só falta o pessoal querer viajar no feriadão. Mas aí tem as barreiras nas estradas também, né? Tem cidades que não estão permitindo o acesso de quem não seja morador ou não possa comprovar que está indo trabalhar. Bom, ontem em Brasília estava cheio de apoiadores, influência maléfica, com certeza. No último bloco eu vou comentar aqui uma iniciativa que eu já vi algumas vezes na televisão, que é Criando Falcões ou Gerando Falcões. É um grupo que apoia a inclusão de empreendedores, muito legal. E eles estão fazendo a arrecadação, como várias outras instituições, a arrecadação de valores, de doações, de pessoas físicas e jurídicas. E aí eles transferem esse valor na forma de um cartão para as pessoas irem às compras. Então eles não distribuem os produtos, as cestas básicas, mas eles fazem uma transferência de um valor em dinheiro para que as pessoas vão lá no mercadinho e elas mesmas escolham o que elas vão comprar, então acabam comprando mais produtos frescos, ou elas escolhem qual é a mistura que elas vão querer levar para casa. Adorei essa iniciativa e eu queria falar dela aqui. Eu nem sei como é que eu não sei como é que é o sistema de arrecadação deles, de doações, como é que funciona. Mas esse método de distribuição, e aí vão dizer assim, mas como é que você sabe que a pessoa não vai comprar bobagem? Nesse caso do Falcões, eu não sei. No caso do cartão alimentação da Secretaria de Educação, o cartão só vale para determinada categoria de produtos. Se o cara tentar comprar bebida alcoólica com o cartão, não vai. Tentar comprar biscoito recheado, porcaria cheia de açúcar, gordura de baixa qualidade, também não vai. Não sei se o do Falcões tem isso ou se realmente a pessoa tem o discernimento ali. Tem 1 minuto e 38, o Brian acha que estão vivendo em um país muito polarizado e com a chegada da Covid piorou mais ainda. Então, Brian, mas sabe que em São Paulo, em vários outros lugares, teve um outro movimento, na verdade, né? Vi muita gente, tem até uma página no Facebook, assim, não aguento mais concordar com o Dória. Que teve, por um lado, uma união de pessoas historicamente e atualmente
opostas umas às outras e que encontraram ali uma sintonia por um bem comum. Quanto tempo vai durar, não dá para saber. Agora, esse acirramento, né, do Bolsonaro contra a Rapa, e ele não tá nem aí, que ele tem, se ele tiver 30% de seguidores mesmo, adoradores, veneradores dele, ele fala para esses 30, ele governa para esses 30 e pronto, é o que ele acha suficiente. E a Sônia, que a gente já falou sobre impeachment uns dias atrás, embora possa ser difícil nesse momento, mas o Congresso podia rever esse receio de processo. Cris, eu acho que já não precisa mais nem discutir se vai ter ou não processo de impeachment, acho inevitável. Não sei se agora, se no segundo semestre, mas está muito deteriorada a base do governo esquisito. Aí pede brincadeira, inclusive falou isso, não tem jeito de eleito passar por impeachment? Claro que sim, claro que sim. Queridos, queria muito ler o resto aqui, mas obrigada pelos comentários, pelas perguntas. Faltam 11 segundos, amanhã tem mais. Mandem sugestões aí pra gente conversar e mandem mais participações, acho tão legal.